Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Você viu a onça? Animal silvestre movimenta a cidade da região depois de subir na árvore e não querer descer mais. Morte no motel. Polícia Civil conclui inquérito e não tem dúvidas. Homem foi assassinado com requintes de crueldade. Atenção ao estacionar. Furtos e roubos de carros aumentaram em Uberlândia. Sustentabilidade e meio ambiente. Programa de reciclagem ganha reforço importante em Uberlândia. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 28 de outubro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Magnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Vamos juntos até 1h50 com muita informação do jeito que você já sabe. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Olha ele aí, o Bandzap liberado para você no alto da tela. Você pode comentar os assuntos de hoje, mandar o seu flagrante. Daqui a pouco tem um flagrante de gente jogando lixo onde não deve, hein? E você também pode participar dos nossos quadros pelo Bandzap. Lá na internet, nós estamos ao vivo junto com você no nosso canal no YouTube. A Band Triângulo tem um canal no YouTube. Você pode ver toda a programação ao vivo ou rever a hora que você quiser nas redes sociais, @Band Triângulo. Tem informação para você durante todo o dia. As redes do amigo aqui, @Bagnet, acompanha lá, tá bom? Hoje, terça-feira, é um dia muito importante, o dia de falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Libera o Bandzap mais uma vez para você participar, é muito fácil. Manda o nome e a cidade que está nos assistindo e a sua dúvida e o advogado vai responder para você. Dúvida na pensão dos meninos, dúvida na aposentadoria, comprou um produto que não funciona e a loja não quer trocar? Manda para cá. Foi demitido e não recebeu o seu acerto? Manda a sua dúvida que o nosso advogado do povo responde para você. Já está liberado as perguntas, tá bom? Olha só, uma verdadeira operação para capturar uma onça parda está acontecendo em Chaveslândia, distrito de Santa Vitória. É isso mesmo, a danadinha da onça subiu numa árvore ontem, até agora não desceu. O nosso repórter Érico Gabriel está na cidade e tem mais informações. Cadê o Érico? Boa tarde, Bagnet. Boa tarde para você que nos acompanha. Bagnet, eu interrompi minhas férias por um motivo importante. Na copa dessa árvore tem uma onça parda. De acordo com os moradores aqui de Chaveslândia, desde sábado ela está ali. Ontem o pessoal da UFO, do Hospital Veterinário, veio aqui na cidade, jogou vários dardos nela, porém nenhum funcionou. E a Polícia Militar Ambiental, também o Corpo de Bombeiros de Tuiutaba, desde ontem, no período da tarde, cerca o local, protege a população de Chaveslândia. Chaveslândia, que é um distrito de Santa Vitória, cerca de 1.800 habitantes, e por isso que os quarteirões estão fechados para garantir a segurança da comunidade. E a onça, ela cada vez sobe mais alto, buscando aí a proteção dela mesma, né? Mas a última informação, Bagnet, é que o pessoal do Hospital Veterinário de Uberlândia está voltando aqui para Chaveslândia. Fica a cerca de 270 quilômetros de Uberlândia, bem na divisa aqui com o estado de Goiás. Então, ontem eles vieram com um instrumento de sopro, para jogar os dardos. Hoje eles vão utilizar uma pistola. A pistola não é da Universidade Federal de Uberlândia, será emprestada, mas importante para esse tipo de situação. Recentemente tivemos um caso parecido aí em Uberlândia, em um condomínio. Porém era uma situação que tinha um pouco menos de espaço. Na verdade, foi melhor de atirar o dardo, uma onça parda um pouco maior. Mas nesse caso é
para cima, então isso dificulta um pouco o processo, né, de acertar. Ontem alguns dardos acertaram esse animal, porém não fez o efeito, o remédio não entrou, né, no corpo do animal, então por isso ele ainda está lá. De acordo com a população, desde sábado, os donos de galinheiros aqui da região disseram que não sentiram nenhuma falta de algum animal, então um animal que não se alimentou aqui em Chaveslândia. Mas uma onça parda, um macho, cerca de 1 metro, um pouco mais de 1 metro de tamanho, que vem chamando a atenção. 47 anos, Bagnete, aqui do distrito, sem ocorrência. Fiquei aqui 2 minutos, uma onça parda em cima das árvores, mas interrompo minhas férias por um motivo nobre, para levar informação aí para a comunidade. Um abraço. Valeu, Érico Gabriel. Aí sim, hein? Esse é repórter raiz mesmo. Tá de folga, tá descansando com a família, mas viu a notícia ali pendurada na árvore e, claro, participação especial aqui no nosso Minas Urgente. Gente, esse é o assunto em toda Minas Gerais desde ontem, viu? Né? Um animal grande, um animal silvestre, uma grande operação foi montada para resgatá-lo com segurança, né? E chama a atenção o tanto, né? O tempão. Quase 24 horas aí, então, as equipes, os especialistas, os veterinários, corpo de bombeiros, todo mundo, o pessoal da ambiental aí, batalhando para resgatar esse animal e até agora nada. Então, o Érico Gabriel deu uma paradinha nas férias ali, porque esse é repórter raiz e trouxe as informações para a gente. Vamos seguir acompanhando aí, porque onça, né, é difícil de ver até na carteira, a nota de R$50, faz tempo que a gente não vê, né, Pete? Agora você vê uma onça bonitona dessa aí em cima da árvore, chama a atenção de todo mundo. A gente vai te atualizando aqui até a hora que ela for resgatada, tá certo? Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em operação Expocampo, que está investigando o superfaturamento de contratos ligados a eventos. Isso na cidade de Campo Florido. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, tem as informações. Uma boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ao total, 95 policiais civis e 4 auditores fiscais do Ministério Público participaram desta operação hoje pela manhã, que cumpriu 28 ordens judiciais, mandados de busca e apreensão, sendo 26 em Campo Florido e 2 aqui em Uberaba. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram a partir de denúncias anônimas feitas pela população de Campo Florido, a cerca de 60 quilômetros de Uberaba, sobre um suposto esquema criminoso de desvio e também lavagem de dinheiro, crime contra a administração pública. Teve a Expocampo realizada do dia 10 ao dia 13 de julho deste ano. Então a Polícia Civil recebeu a denúncia, inclusive com documentos que a princípio comprovavam estas ações criminosas. Os policiais fizeram a investigação, constataram contratos com empresas de fachada que já estavam recebendo, inclusive algumas nem prestaram serviço e recebiam. Então eles fizeram as investigações e identificaram pessoas importantes ligadas à política da cidade, envolvidas a princípio nesse esquema. Bagnete, como vice-prefeito de Campo Florido, é um dos investigados e também o presidente da Câmara Municipal, que é vereador e contador na cidade. As equipes cumpriram os mandados de busca e apreensão, apreenderam computadores, documentos, celulares. Na casa do pai de uma das pessoas investigadas foi encontrado dentro de um cofre mais de R$30 mil em dinheiro vivo, além de mais de 400 folhas de cheque com valores variados. Todos esses materiais, segundo a Polícia Civil, serão analisados. As investigações continuam e essas pessoas, caso seja comprovado esse esquema criminoso, podem responder a princípio por peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, desvio de verbas, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Claro que nós vamos continuar acompanhando e assim que tiver desdobramentos, vamos trazer tudo na tela da Band. Bagnete. Combinado, Juliano, né? A gente está vendo aí, de acordo com as investigações, uma grande organização criminosa, muito bem estruturada. Você está vendo aí o volume de dinheiro que era movimentado em função dos crimes, mas aí o que chama mais atenção, o que preocupa o cidadão de bem é quando a gente envolve Câmara Municipal e Prefeitura de uma cidade como Campo Florido. Você está vendo aí, ó, essa ação em um dos gabinetes. Então extrapola, né, o mundo da criminalidade, extrapolam as manchetes
policiais e aí então vai para o campo da política. Né? Se as pessoas que estão sendo apontadas como suspeitas, responsáveis pelo crime, se usavam das suas posições de agentes públicos para cometer crimes, a investigação é que vai falar. Fato é que, de fato, elas faziam parte do corpo, tanto do executivo, tanto do legislativo, na cidade de Campo Florido. Então, essa operação aí, esse novelo vai puxar e vai descobrir ainda muita coisa. Qual a relação do crime aí com o serviço público, a gente aguarda e não pede por esperar. Vamos falar de sustentabilidade. Tá? O Departamento de Água e Esgoto de Uberlândia, o DEMAI, que todo mundo conhece, lançou hoje o programa Recicla UD. Tá? Então, é um passo além no programa de reciclagem aqui na cidade. Quem explica para a gente é a Maria Eduarda, que está ao vivo com a gente também, direto de uma reciclagem aqui em Uberlândia. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que acompanha a nossa programação. Eu estou aqui direto dentro de uma cooperativa que vai ser um dos pontos estratégicos que receberão vidros aqui na cidade de Uberlândia. Hoje essa cooperativa já recebe, já faz esse trabalho, só que será ampliado a partir do programa Recicla UD. Vamos aproveitar o nosso repórter cinematográfico, Marco Crepaldi, e vamos mostrar um pouquinho do trabalho que eles já têm feito. Inclusive, essa iniciativa faz parte da política municipal de economia circular, criada neste ano, e o objetivo é sempre modernizar a gestão de resíduos sólidos na cidade. O projeto, como eu disse, amplia a coleta seletiva, aumenta a renda dos catadores e reduz o volume de lixo destinado ao aterro sanitário. Em 2024, Uberlândia reciclou 6,6 mil toneladas de materiais e a meta é ultrapassar 11 mil toneladas. A partir de 2026, entra as operações dos pátios de reciclagem de vidro e de compostagem. Haverá aí uma instalação de 210 pontos de coletas em locais estratégicos do município. Como eu disse, Bagnete, estou aqui em um dos locais estratégicos do município que irão fazer essa coleta de vidro. Tá certo, Maria Eduarda. Obrigado pelas informações. Então, esse plano apresentado hoje em Uberlândia, a reciclagem já é uma realidade, não só em Uberlândia, mas em todo o Brasil, mas ela precisa avançar, ela precisa ir além. A gente está falando de cuidado com o meio ambiente, a gente está falando na preocupação dos aterros sanitários então, que são ocupados muito rapidamente, porque o lixo ele não é reciclado. E o nosso lixo é muito rico, e aí entra a questão econômica e financeira. Muito pode ser aproveitado, ao invés de simplesmente descartar, e gerar montanhas e montanhas de aterro sanitário. Então, o lixo brasileiro é muito rico. Eu já tive a oportunidade de visitar aí algumas centrais de reciclagem e você vê o trabalho, é incrível, e gera emprego e renda para muitas famílias e preserva o meio ambiente. E eu tenho que citar aqui também a presença dos ecopontos, que também fazem esse trabalho de coleta dos materiais que podem ser reaproveitados. Então, sucesso a essa ampliação, a esse passo adiante quando a gente fala de reciclagem em Uberlândia e em todo o Brasil. E o tempo, como é que amanheceu aí na sua região? Meio nublado, meio embaçado? A terça-feira, para muita gente, começou sem aquele sol, aquele céu azulzinho, Mudança no clima, diversas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba já sentiram isso. Vamos saber porque tem previsão de frente fria chegando aqui na região. O nosso homem do tempo, César Campos, está ao vivo com a gente, direto de Araxá, mostrando muito bem essa bela paisagem. Boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Você viu um dia bem nublado aqui em Araxá, muitas nuvens, choveu durante a madrugada e também no inicinho da manhã. O dia começou com um tempo instável, céu coberto em grande parte do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, aliás. Segundo os meteorologistas, Bagnete, uma frente fria avança pela região sudeste e deve trazer chuvas isoladas e umidade mais elevada aí nos próximos dias. No decorrer
decorrer da última semana de outubro, o deslocamento dessa frente fria pela costa do Sudeste vai ajudar a formar áreas de chuva em todos os estados da região. Em Uberlândia, choveu hoje cedo também. A terça-feira começou com chuva leve e temperatura entre 22 e 33 graus. Em Uberaba, máxima de 31 graus. E também em Araxá, máxima de 32 graus e predomínio de muitas nuvens, como a gente está vendo aqui. Na última semana, cidades brasileiras registraram temperaturas recordes para o mês. A gente viu aí uma semana atrás de calorão aqui em toda a nossa região e também em todo o país. De acordo com meteorologistas, o Brasil deve ter 2 massas de ar frio em um intervalo de apenas 10 dias. Uma nova massa de ar polar está prevista aí para o início do mês de novembro, entre os dias 4 e 5. Vai demorar muito não, trazendo aí temperaturas abaixo da média no sul do país. Aqui no Sudeste não deve haver muita variação de temperatura, a gente deve ter mais chuvas aí no início de novembro, mas há uma expectativa aí de diminuição aí, inclusive de temperaturas em relação ao mês de novembro, que geralmente é um mês mais quente aqui em todo o Sudeste. Vou mostrar aqui para vocês esse momento aqui em Araxá. Você vê o céu com muitas nuvens. No Sudeste, os efeitos, como eu falei, devem ser mais fracos e restritos aí às áreas próximas do litoral. A expectativa é de uma massa de ar frio mais seca, capaz de provocar aí mínimas incomuns para o mês de novembro. Como eu estava falando, a recomendação dos meteorologistas é que a população se prepare para mudanças rápidas de temperatura e também para o retorno gradual das chuvas na região. Afinal, é época realmente de chuva esse mês de outubro, novembro aqui para nós. Chove bastante, né, Magnete? Eu volto com você. Com certeza. César, obrigado pelas informações. Eu estou vendo, o tempo está nublado, mas hoje você nem precisou tirar o casaco do guarda-roupas, então a temperatura está agradável. Você está onde? Você está no Mirante do Cristo? Que lugar é esse? Porque a vista é muito bonita, Araxá é bonita por si só, mas você escolheu um lugar privilegiado para nós, hein? Exatamente, esse aqui é o Mirante do Cristo, pessoal. Estou bem em frente aqui, a imagem do Cristo Redentor aqui de Araxá, um mirante que dá bem de frente para a Igreja Matriz. E você falou muito bem hoje, viu, Bagnete? Nesse momento, 29 graus aqui em Araxá. Tá calor, amanheceu chovendo, tá calor, e é isso que a gente deve notar nos próximos dias, como eu expliquei na previsão do tempo. Mesmo com a frente fria, que deve trazer aí uma chuvinha nos próximos dias, a gente deve ter dias com calor aqui na região. Uberlândia, inclusive, amanhã pode chegar aí a 37 graus. O calorzinho mantém, mas com uma chuvinha aí para amenizar nos próximos dias. Eu volto com você. Tá certo, César. Fugindo do script mais uma vez, tem como você mostrar um pedacinho do Cristo pra gente aí? Já que você tá num lugar bonito desse, o pessoal ficou curioso, eu fiquei curioso. Meu diretor já tá brabo aqui falando na minha orelha. Para de inventar moda! Mas se for possível mostrar, a gente aproveita para passear um pouquinho pela nossa querida cidade de Araxá. Tá aí então César Campos ao vivo, direto do Mirante do Cristo, a gente pegando uma palhinha aí então da imagem, né, para compartilhar com você ao vivo, agora 1 hora e 1 minuto. Obrigado, César, um abraço para você, daqui a pouco você está de volta. Você viu que legal? Televisão ao vivo é assim que funciona, tá? Falando em ao vivo, daqui a pouquinho tem o nosso advogado do povo. Eu quero muito a sua participação, manda o nome e a cidade, a pergunta, é para você saber dos seus direitos, o advogado responde para você. Daqui a pouquinho ele está chegando aqui. Agora chegou a hora de falar sobre aquele detalhe que transforma uma casa em um lar de cinema. Se você sonha com acabamento impecável, com a mais alta qualidade, mas não quer abrir mão de um excelente custo-benefício, pode parar tudo. Pode parar porque esse é o take de ofertas, claro, da RC. Deixa eu mostrar para você esse piso extra mais brilho, 46 por 46, R$ 21,90 um metro quadrado. Tem mais, acabou não, pera. Porcelanato extra retificado acetinado, 72 por 72, por apenas R$ 49,90 um metro quadrado. E olha só esse piso premium retificado acetinado à medida 75,5 por 75,5, R$ 28,90 um metro quadrado, gente. Já pensou? Agora atenção, hein? São produtos que vão deixar a sua casa no melhor estilo e com aquele preço que faz o seu projeto sair do papel agora. Combinado? Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos. Terminaram as investigações do caso do homem assassinado em um motel.
aqui em Uberlândia. E a polícia não tem mais dúvidas. Carlos Vilela é que está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Bagnetti, um trabalho rápido da Polícia Mineira, das Forças de Segurança do Estado de Minas, né? Através, inclusive, da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, para este crime que aconteceu no dia 8 de outubro, num motel que fica numa via paralela a 050, no bairro Alto do Sigismundo Pereira, aqui em Uberlândia. Crime que foi classificado, depois de concluído aí, como homicídio e não como latrocínio. Até porque a vítima, o Nildo Rodrigues da Silva, de 59 anos, ele foi morto dentro do quarto deste motel após uma discussão com 3 jovens, 3 moças, uma de 18 anos e 2 adolescentes de 15 e 17 anos. E ainda de acordo com as investigações, esse crime foi motivado por um desentendimento e não teve relação com roubo e muito menos roubo seguido de morte. O laudo pericial apontou, inclusive, mais de 130 perfurações feitas com golpes de faca na vítima. Após o assassinato, as suspeitas colocaram o corpo na caçamba da picape da vítima e tentaram fugir, deixaram o local com ela, mas nenhuma delas sabia dirigir. E em decorrência dessa situação, os funcionários do motel acabaram chamando a polícia e todo esse caso terrível foi esclarecido ainda naquela noite. O inquérito está concluído em tempo hábil e agora o caso segue no andamento da justiça. E que haja justiça, não é mesmo? Carlos Vilela, se isso não for um crime com requintes de crueldade, não é mais nada. 136 facadas. Bota crueldade nisso, né? Quando a notícia saiu em primeira mão, o caso virou piadinha na cidade, falando que era um homem mais velho, que não deu conta de 3 moças novas, que vocês estão vendo aí, jovens. Nada disso. Elas mataram esse homem com 136 facadas, de acordo com o que está apontado na investigação que está lá no inquérito. Um crime com requintes de crueldade. Vamos seguindo aqui, Carlos Vilela continua conosco porque foi identificado o corpo encontrado no rio aqui no bairro Lagoinha, em Uberlândia. E parece que é uma história bem complicada, hein, Carlos Vilela? Mais uma complicada, né? Porque isso aconteceu no dia 27 de setembro, também é um trabalho muito rápido da polícia e com a identificação que foi feita através do trabalho da Polícia Militar, é claro, com o apoio da Polícia Civil, do Ministério Público e também da Justiça, através do PPH, que é a Patrulha de Prevenção de Homicídio do Tático Móvel do 17º, chegou até o suspeito, Bagnetti, de ter matado, mas ele não só matou, como matou e atirou fogo no corpo dessa vítima aí, à margem desse córrego aí no bairro Lagoinha, aqui em Uberlândia. Informações também foram levantadas em patrulhamento do Tático Móvel, que levadas à autoridade policial, que pediu à Justiça a prisão do suspeito, né? E segundo a polícia, o motivo desse crime aí, olha só que banalidade, porque a vítima tentava reaver alguns objetos dela que estavam em poder da companheira do autor, que inclusive agora, com o aval da Justiça, já está preso. Se vai ficar preso, vai depender da nossa legislação, certo? Exatamente, Carlos Vilela. Obrigado pelas informações. Um crime por motivo banal e o outro com requintes de crueldade. Agora, em todos os casos, crimes terríveis que assustam o cidadão de bem. Um foragido da Justiça de 32 anos, suspeito de ter cometido um duplo assassinato em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi preso pela Polícia Civil em Uberlândia. A prisão aconteceu hoje, há poucos instantes. Ele havia sido condenado a 15 anos de prisão, isso lá em 2023, estava foragido morando em Uberlândia. Desde então, o suspeito foi abordado e preso na empresa onde trabalhava como comerciante, no bairro Shopping Park, aqui em Uberlândia. Ele foi conduzido até o onde passou por exame de corpo de delito, será levado para o presídio o professor Jaci de Assis. Está aí um trabalho, inspetor Tiago Nikita e toda a equipe da Polícia Civil. O camarada aprontou lá no Nordeste e foi preso aqui em Uberlândia, fugiu para o lugar errado. Eu sempre falo isso aqui no Minas Urgente. E olha só o DNA do crime. Um pai que simulava
um tumor cerebral no próprio filho para extorquir pessoas. É isso? Depois do intervalo a gente vai trazer essas informações. Minas Urgente, então, vai fazer uma breve pausa. Na sequência, tem advogado do povo. Mande suas perguntas para cá, eu volto já. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Aqui na Sabrina Modas, a Prudente Moraes, tem tudo para você se vestir bem. Confecções, calçados, acessórios e muita novidade de moda masculina, feminina e infantil. E também tem enxoval para bebê, não é isso, Francisco? Isso mesmo, variedade, qualidade e preço bom é aqui. Sabrina Modas, vem pra cá! Vai pegar a estrada? Antes, faça uma revisão ou check-up do seu carro ou picape na Fialto Multimarcas. O melhor serviço com atendimento personalizado e preço justo, hein, Samanda? É isso mesmo. Tá com problema no seu veículo diesel, linha leve? Vem pra Fialto. Fialto Peças e Serviços, vem pra cá. Se você busca comodidade para o seu dia a dia, além de um design inovador, a Unidas tem o que você precisa, não é isso, Viviane? Isso mesmo, e nós trabalhamos com produtos sob medidas e motores rápidos que lhe proporcionam mais segurança para a sua casa e o seu comércio. Unidas, vem pra cá! Vem pro Mega Feirão de Empregos da Prefeitura de Uberlândia. Dezenas de empresas oferecendo mais de 5 mil vagas para nossa gente. O importante é sua carteira assinar. Seus documentos tem que levar. Que a Prefeitura te ajuda o emprego conquistar. Dia 29 de outubro, das 8 às 14 horas, na Tubal Vilela. Prefeitura de Uberlândia com você, por todos. Aniversário Leal torra preço. Isso sim que é preço baixo, aproveite. Leite Piracanjuba, R$ 3,89. Patinho ou colchão mole, R$ 36,98. Batata, cenoura ou repolho, R$ 2,98. Cebola, cabotiá ou batata doce, R$ 1,98. Ovos grandes brancos, R$ 8,99. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma Rainha do Pedaço sabe dar. Oferecimento: Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Com ele, doutor Leônidas Souza, que tem essa nobre missão. Obrigado, doutor, mais uma vez pela participação. Obrigado, eu, Bagnetti. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. O BandZap está liberado aí, então mande a sua dúvida, doutor Leônidas responde para você. Peço que mande o nome, a cidade onde nos acompanha. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. O Eduardo de Monte Carmelo faz a seguinte pergunta, doutor. Caso o empregado que trabalhe no período noturno, já acostumado a receber o adicional como parte do salário, seja transferido para o período diurno, ele perde também o direito ao adicional? A resposta é sim, perde. Porque o trabalho noturno, a doutrina e jurisprudência denomina como um trabalho realizado sob determinadas condições. Então, havendo a condição de trabalhar pós 22 horas, há que se falar no adicional noturno. Então, essa transferência não só pode ser operada pelo empregador a qualquer tempo, como faz o empregado perder o adicional. É uma das exceções ao chamado direito adquirido à verba trabalhista. Isso por quê? Porque a norma que trata deste determinado assunto é norma de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, é a própria saúde do trabalhador que está sendo monetizada. E entre a monetização e a própria saúde, é claro que nessa colisão entre princípios,
prevalece a saúde. Por isso que a alteração, ela não é uma alteração ilegal. A doutrina chamada de alteração contratual lesiva. Não é. Ela é lícita e o empregador pode fazê-lo a qualquer tempo. Doutora Maria Clara, de Patos de Minas, acompanha o nosso programa. Um abraço a todos do Alto Paranaíba. Ela quer saber o seguinte: durante o aviso prévio, o patrão pode se arrepender de ter demitido o funcionário e reconsiderar a decisão? Pode, não há problema algum. Pode sim, acontece. Com pouca frequência, mas é possível sim. Basta ali o empregador tomar as medidas cabíveis no que toca às questões contábeis e o contrato de emprego ele continua vigendo de forma normal. Até porque no direito do trabalho prevalece o princípio da continuidade da relação de emprego. O que se requer com tudo isso é a manutenção dos empregos. Então, tudo que for possível fazer para que isso se concretize, a lei não será qualquer impedimento, não colocará qualquer impedimento. Doutor, uma pergunta que eu acho que é inédita aqui para nós. O Paulo Silva, de Uberlândia, quer saber o seguinte: o empregado que comparece bêbado ao trabalho, ainda que só uma vez, ele pode ser despedido por justa causa? Olha, essa é uma questão dificílima. E a resposta que eu vou dar, que vai deixar muita gente perplexa, sim e não. Depende do que acontecer na prática, depende do prejuízo que isso for causado. Então, eu já vi justa causa. Em função desse motivo, não pode acontecer. Você tem até um tipo prevendo que a embriaguez no curso do serviço ali, ele é motivo suficiente para uma justa causa. Só que, pasmem, a jurisprudência tem tratado a questão da, entre aspas, embriaguez como uma questão de saúde pública. Então, alguns casos têm direcionado no sentido de encaminhar o empregado ali para um tratamento antes de formalização de uma dispensa. Mas a pergunta é objetiva. Comparecer uma única vez só, pode dar uma justa causa? Pode ensejar? Pode. Vai depender desse grau de embriaguez, vai depender do prejuízo que foi causado. Outro motivo, a pessoa compareceu embriagada, mas percebeu-se ali de uma forma sensorial, não causou nenhum tipo de prejuízo. Aí já fica um pouco mais difícil sustentar a justa causa. Então, por isso que tem que analisar para responder de forma objetiva. Peço que mande o nome, a cidade, a gente faz questão de cumprimentar a todos. Esse nosso telespectador vai mandar o nome, doutor, mas é muito oportuna a pergunta dele. Doutor, fui aposentado por invalidez permanente, completei 65 anos. Tem como reverter a aposentadoria para a aposentadoria por idade? Aposentadoria por invalidez, não posso continuar trabalhando, enquanto que a aposentadoria por idade, eu posso continuar trabalhando, doutor? Sim. Pode, essa é a diferença brutal, É primordial, Aí você tem que suspender a aposentadoria por invalidez, voltar a contribuir, preencher os requisitos e requerer a aposentadoria por idade. Não há nenhum impedimento para que se faça isso. Converter pura e diretamente não dá, tem que preencher os requisitos da puridade. Então pede a suspensão, o cancelamento da aposentadoria por invalidez, volta a trabalhar, volta a contribuir, preencha os requisitos da aposentadoria por idade, solicita. O caminho correto é esse. Doutor, olha só, muitas perguntas. Chegando, o Bandzap está à disposição, então mande o nome e a cidade para que a gente possa fazer a pergunta para o doutor Leônidas. Doutor, são muitas perguntas aqui. Doutor, qual é a jornada de trabalho máxima permitida no Brasil? É o André Luiz de Uberaba que está perguntando. Prevista na Constituição é 44 horas semanais, Mas não é impossível, é permitido o empregado ser convocado em casos excepcionais para prestar horas extras, o que acaba acontecendo corriqueiramente. Todo mundo, entre aspas, alguma vez na vida fez hora extra ou faz de forma muito constante. Mas a jornada estabelecida hoje, máxima na nossa Constituição, é 44 horas semanais. Ele emenda aqui, doutor, na pergunta, para saber qual que é o descanso entre uma jornada e outra, se existe então precisa ser respeitado. Existe, é o limite de 11 horas, entre o término da jornada e o início da outra. Se esse limite não for observado, isso enseja várias penalidades ao empregador, entre as quais o pagamento desse serviço como extraordinário e pode até ensejar uma rescisão indireta do contrato de trabalho na Justiça do Trabalho. Então, o empregador tem que sim que observar esse período de descanso entre jornadas. Doutora Ana Cláudia está aqui conversando conosco. Doutor, posso vender as minhas férias? E se meu empregador me obrigar a vender as férias completas? É questão recorrente aqui quando a gente fala de férias, ainda mais
com essa proximidade do final do ano, né, doutor? É bem verdade, é bem verdade. As férias completas não podem ser vendidas, a lei não autoriza, apesar que isso acaba acontecendo na prática. O empregado ele precisa de pelo menos 10 dias de descanso, ele pode vender 20 dias das férias e é o empregado que decide acerca dessa venda, dessa comunicação. Não é o pregador que impõe eu vou comprar, isso parte do empregado. A venda das férias. Agora, quem determina a data das férias, aí já é o empregador e não o empregado. Essa é só a primeira participação do Dr. Leônidas, ele continua conosco, segue respondendo as suas perguntas. Você também pode continuar participando, mandando aí então a sua dúvida pelo BandZap. Já estou vendo aqui, ó, a Ercília participando, muita gente conosco. Tá certo, doutor? Daqui a pouquinho está de volta. Combinado? Combinado. Combinado. Olha só, DNA do crime, um pai que simulava tumor cerebral no próprio filho para extorquir as pessoas, inclusive fiéis de igrejas por todo o estado. Ele esteve em Patos de Minas recentemente e Maria Eduarda tem as informações. Maria Eduarda. Bom, Bagnete, essa situação acontecia em igrejas na cidade de Patos de Minas. Um homem de 50 anos e os dois filhos, um de 20 e um de 22 e outro de 12 anos, participavam, enganando aí fiéis. A situação em que a PM nos relatou é que o filho de 12 anos relatava que tinha tumor cerebral e que precisariam de cerca de R$100 mil para realizar uma cirurgia em São Paulo. Então eles utilizavam desse tumor para enganar os fiéis e pedir dinheiro. A conta bancária era utilizada pelo filho mais velho, registrada no nome dele. Ainda a situação foi notada quando alguns fiéis perceberam que este homem, após algumas buscas na internet, aplicava o mesmo golpe no Nordeste do Brasil. As denúncias chegaram por várias vítimas e o pai, o filho mais velho e duas crianças de 9 e 12 anos foram localizadas pela PM na BR-365 em Buritizeiro, no norte de Minas Gerais, já com quase R$6 mil arrecadados. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. A gente acha que já viu de tudo, Agora explorar o próprio filho aí então para levar vantagem, tomar dinheiro das pessoas. Essa é a palavra, tomar dinheiro das pessoas, ir até as igrejas da cidade, expondo a criança e aí então explorando a boa-fé do cidadão para levantar dinheiro. Imagina o que ele já não fez Brasil afora. Tá? E passou recentemente aqui por nossa região. Situação terrível. Você que acompanha aqui todos os dias na Band sabe que o tanto que eu fico indignado quando a bandidagem ataca. Tá? Eu preciso te dizer que aqui em Minas o crime só vai andar para trás. Sabe por quê? Porque desde 2019 o valor que o governo de Minas investe em segurança cresceu 60%. Só o plano estratégico da Polícia Militar prevê mais de R$1 bilhão em investimentos. E a segurança prospera por aqui porque tem muita gente trabalhando sério, dia e noite, tá? Seja nos núcleos de inteligência ou nas ruas protegendo você. Quer mais? Quer mais informação? Olha só, a renovação das viaturas da Polícia Civil foram mais de R$85 milhões investidos. Tem muito investimento sendo feito. E é para sua vida ficar mais tranquila, é para Minas continuar prosperando como um dos estados mais seguros do Brasil. Você quer conferir isso que eu estou falando? Você pode acessar o site aquiutremprospera.com.br e saiba mais. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Polícia Militar segue fechando o cerco contra o tráfico de drogas, tá? Em Araxá tivemos mais uma grande apreensão. César Campos está de volta trazendo os detalhes. César. Bagnete, dessa vez a PM prendeu 3 homens e apreendeu cocaína no bairro Alvorada. A prisão foi na noite de ontem, por volta aí das 10 da noite, em uma residência localizada ali na rua Antônio Dimas. Após uma denúncia anônima sobre uma intensa movimentação de tráfico, os policiais se deslocaram até o local e flagraram aí uma moto estacionada sobre o passeio. No momento da abordagem, Bagnete, um dos suspeitos saiu do imóvel para pegar a moto, mas ao avistar os policiais correu para dentro de casa. Ele é conhecido da PM, possui mais de 10 passagens por tráfico de drogas. O proprietário do imóvel também tentou fugir, levando ali uma sacola nas mãos. Ao entrar no fundo da residência, os militares perceberam que ele havia dispensado o material
na casa do lado, no vizinho. Durante as buscas, os policiais encontraram a sacola escondida na residência vizinha, contendo aí 15 pedras grandes de cocaína, do tipo ali escama de peixe, peso total aí de aproximadamente 800 gramas. Todo o material Bagnete estava embalado, pesado e mais. Olha esses números aí em cima das embalagens. Essa é a identificação do peso de cada porção. Segundo a Polícia Militar, a droga é avaliada em cerca de R$40 mil. Bagnete, 3 homens foram presos. Eu volto com você. Obrigado, César. Se a gente fizer um apanhado da quantidade de drogas, né, que foi apreendida nos últimos dias em Araxá, em toda a região, a gente vai tomar um susto, porque é muita apreensão. A gente tem noticiado aí, ó, esse comecinho de semana e a semana passada, grandes quantidades, né, de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Então a polícia está mandando bem aí, quebrando as pernas do tráfico de drogas. Olha só, 3 novas leis sancionadas em Uberlândia alteram o atendimento nas escolas para crianças e adolescentes autistas e também trata da sexualização precoce. A Maria Eduarda que explica para nós essas leis aqui que entram em vigor em Uberlândia. Maria Eduarda. Bom, essas novas leis têm o objetivo de inclusão a essas crianças, proteção e também qualidade no ensino. A primeira medida é a Lei Maria Luísa, que garante o direito da matrícula para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista nas escolas particulares aqui da cidade. Agora, nenhuma instituição pode recusar alunos com autismo e, se houver negativa, a escola deverá registrar por escrito o motivo. A lei também proíbe cobranças extras e garante o direito a um acompanhante especializado. Outra iniciativa é o programa Todo Mundo Aprende, que busca fortalecer a educação municipal com mais formação para os professores e apoio ao aprendizado dos estudantes. A terceira lei proíbe que crianças da rede municipal participem de danças que tenham conotação sexual. A proposta é reservar a infância e garantir que as atividades culturais sejam adequadas às idades dos alunos. As novas leis já estão em vigor, viu, Bagnete? Obrigado, Maria Eduarda. Né? Preciso leis aí, então, para se garantir direitos básicos e essenciais dentro do ambiente escolar. Né? Lamentavelmente é isso, porque vai a questão do bom senso, da educação em si, da educação em casa, mas enfim, nesse caso a fiscalização, vamos dizer assim, acaba acontecendo pelas próprias famílias, pais, mães e responsáveis. A chuva ontem fez uma carreta derramar óleo em Uberaba, causando outros vários acidentes. Juliano Carlos está de volta e explica para a gente o que aconteceu aí, Juliano. Pois é, Bagnete, todo mundo reclamando do sol, apesar que agora tem um mormaço imenso aqui em Uberaba, mas ontem à noite e hoje pela manhã caiu aquela chuvinha abençoada, aquele chuvisqueirinho. Os motociclistas devem estarem atentos quando acontece esse tipo de situação, porque o asfalto fica mais escorregadio. E para piorar mais ainda essa questão, uma carreta hoje acabou derramando óleo bem aqui pertinho do Parque das Acácias, pertinho da Band, ali no Parque do Mirante. Essa carreta passou por uma grande extensão, deixando óleo na Avenida Claricinda Alves de Rezende e também na Leopoldino de Oliveira. Então, no mínimo 5 motociclistas caíram quando passaram perto do piscinão. Outro motociclista caiu na entrada ali da Praça da Bíblia e mais um caiu na Leopoldino de Oliveira com a Avenida Oswaldo Cruz. Os bombeiros foram chamados, tiveram muito trabalho para fazer a contenção dessa mancha de óleo, utilizando a serragem. 4 motociclistas tiveram apenas escoriações e dispensaram atendimento, mas um infelizmente teve ferimentos mais graves, foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado para o hospital particular aqui do município. Então já fica o alerta, principalmente para você motociclista, se chover, atenção no asfalto, reduza a velocidade, porque pode ter óleo na pista e a queda, infelizmente, Bagnete, para nós, eu também sou motociclista, é inevitável. Lembrando que caiu de moto, você sabe, Bagnete, o para-choque é a perna ou a testa. Então cuidado, volto com você. Tá certo, mas não esquece de usar o capacete não, hein, Juliano? Porque é isso, muito tempo sem chover, aí vai acumulando óleo no asfalto, a primeira chuva que vem fica parecendo um quiabo, né? Ainda acabou tendo esse caminhão que derramou óleo, aí a situação complica, pelo menos 4, escorrega, lá vai 2, aí lá em Uberaba. Eu tô entendendo, eu tô me perguntando aqui, assistindo, por que é o Corpo de Bombeiros que tem que fazer
esse serviço, essa limpeza, jogar serragem, tinha que ser a prefeitura. Né? Tinha que ser. Ontem nós tivemos um motoqueiro que saiu escorregando aí no asfalto, coisa parecida aqui em Uberlândia. Olha lá, isso foi bem um flagrante. Né? Tinha uma pessoa com o celular filmando, avisando que tinha óleo na pista. Né? Ele ia publicar. A hora que ele estava filmando, olha lá, o motoqueiro foi parar longe, deu aquela esfregada no couro, no asfalto. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado, os amigos aí, amigas sobre duas rodas, porque o negócio tá um quiabo só, viu? E olha só, um acidente envolvendo uma van escolar e um Fiat Uno ocorreu na cidade de Araxá hoje de manhã. Tá, o César está de volta trazendo as informações. Primeira preocupação, tinham alunos na van, o estado dessas crianças. Tinha um aluno sim, Bagnete, mas todo mundo está bem, não houve mortes. O acidente foi por volta das 6h49 da manhã, no quilômetro 291 da BR-452, aqui mesmo no município de Araxá. Segundo a concessionária que administra o trecho, Bagnete, uma van escolar e um carro de passeio bateram de frente aí na pista. A dinâmica do acidente ainda não foi repassada, mas as equipes de resgate já informaram que se deslocaram imediatamente para o local para prestar atendimento às vítimas e garantir a sinalização da rodovia. Quem já sabe, 2 pessoas feridas foram socorridas pela equipe de resgate e levadas à unidade de pronto atendimento aqui de Araxá. Outra vítima recebeu atendimento pela ambulância do município. Quem são essas pessoas? Quem já sabe é que o motorista da van e um adolescente tiveram ferimentos leves e o motorista do carro saiu inconsciente. O trânsito fluiu normalmente, sem necessidade da interdição da via. 452 nesse momento está liberada, mais um susto aí, um acidente com uma van e um carro na 452 próximo a Araxá. Eu volto com você, Bagnete. Obrigado, César, pelas informações dos males do menor, um susto terrível, pensa, né? Uma van escolar e um acidente com um outro carro. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, voltamos com o advogado do povo e as suas perguntas. Produtos que vão deixar a sua casa no melhor estilo. Olha essa imagem. Revestimento extra retificado mais brilho, R$ 24,90. Porcelanato extra retificada cetinado, R$ 54,90. Revestimento extra mais brilho, R$ 20,90. RC. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Quer renovar seu guarda-roupas? Atenção, Uberlândia e região, chegou o evento mais esperado do ano, o Grande Feirão Anual de Pardini. Você não pode ficar de fora dessa. São mais de 500 ternos a partir de R$ 199,90. Mais de 2.000 camisas a partir de R$ 49,90. Mais de 5.000 peças femininas a partir de R$ 19,90. Tudo abaixo do custo. Mais de 2.000 pares de sapatos em couro a partir de R$ 99,90. De 28 de outubro a 1º de novembro, na Avenida Cesário Cruzara, 2695, bairro Roosevelt. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Batata extra, cebola extra, abóbora, cabotiá ou cenoura 2,48 kg. Leite semi 1 litro 3,99. Café Vasconcelos 500 gramas 28,90. Filé de peito de frango Seara bandeja 1 kg 19,98. Pernil ou paleta suína com pele e osso 14,99 o quilo. Ovos brancos Rancho da Lua 20 unidades 9,98. Bernardão 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Autos Car Play, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado ao vivo, a partir das 9 da manhã, novidades sobre o universo automotivo. O Autos Car Play é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos Car Play. Anunciou, vendeu. Oferecimento, Euroville GWM Uberlândia, Avenida João Naves de Ávila 3280. Desacelere, seu bem maior é a vida. Estamos de volta com o Dr. Leônidas Souza para falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo, toda terça-feira aqui. Você pode participar com o BandZap, que está liberado sempre para você. Doutor, vamos retomar aqui com a pergunta do Gasper. Doutor, boa tarde.
Funcionário público concursado com processo de insalubridade deferido e não pago, pode prescrever? Não vai prescrever, né? Vai pagar um dia, né? Só que paga pela ordem de precatórios, né? Se não for incluído na requisição de pequeno valor, que é o chamado RPV. Tem que analisar o processo, mas é possível uma prescrição aí? É possível uma prescrição. Mas o credor ele vai estar sempre manifestando uma forma ali, um requerimento para evitar que ela aconteça. O que deve estar acontecendo, caso já tenha sido transitado em julgado, é porque ainda não chegou o seu momento de receber em razão da chamada fila. Toda vez que o poder público é chamado a pagar uma dívida, ele o faz mediante a expedição de precatório, que é a chamada fila. Então tem que analisar e, sobretudo, aguardar. Doutora Adriana, aqui de Uberlândia, eu gostaria de saber, doutor, se uma pessoa com 94 anos precisa fazer a prova de vida presencial. Essa informação, a prova de vida, ela tem sido requerida diuturnamente, né? Nesse ponto, em função aí da idade, me parece bastante razoável, né? Ter que fazer essa prova de vida. Agora, a questão presencial, se você pudesse se representar mediante uma procuração, entendo que não é. Mas é um ponto que preciso analisar, porque não é uma prática assim muito comum no dia a dia do nosso escritório. Doutor, olha aqui, estou até falando aqui com o Edgar de Uberaba, tem 79 anos. Doutor, sou aposentado e na minha folha de pagamento vem descontado a seguinte sigla, MRV. O que é isso? Está correto, doutor? Não sei o que é. Remete a uma construtora, mas não sei se é o caso. Não faço a menor ideia. Pode ser que sim, pode ser que não. O que tem acontecido são as chamadas fraudes do INSS. Aí eu já vi várias siglas. Tem Senap, Sinai, agora é MRV, não sei. Tem que analisar. Se você não reconhece, pelo próprio aplicativo você consegue contestar. Contestar para que você tenha ali ressarcimento. Caso contrário, tem que entrar com ação judicial, pedir uma liminar para impedir essas deduções ilegais, requerer a devolução de tudo que pagou em dobro e ainda pedir dano moral. Mas tem que analisar, mas se não reconhece, tem que ir atrás. Até porque tivemos aquele grande episódio no Brasil, né, doutor? Continua. Um esquema terrível de desconto ilegal na folha de pagamento. O esquema continua. Só que para fins de curiosidade, eu patrocino defendendo uma empresa inocente, ela não tem nada com isso, mas ela tem o mesmo nome, né? De uma outra. Eu já tenho conhecimento desses processos há quase 5 anos. Eu já tenho conhecimento e veio à tona por último agora. Mas o que, no caso, o aposentado tem que fazer é contestar junto ao próprio aplicativo e, se não tiver solução, tem que demandar na justiça. Doutora, a Aparecida está lá em Tuiutaba acompanhando o programa. Um abraço ao Pontal do Triângulo. Doutor, meu colega me xingou dentro do local de trabalho. Em qual lei cabe esse tipo de ação? Posso processar ele? E o nosso patrão, o que deveria ter feito? Qual atitude poderia ter tomado diante dessa situação? Aí você não vai processar o colega, você vai processar a empresa, infelizmente, né? Qual a atitude do patrão? O patrão ele tem que impedir que isso aconteça, ele tem que atuar na gestão do estabelecimento comercial para evitar condutas dessa natureza. Se acontecer, a empresa assume o risco, ela vai ser responsabilizada. E, claro, se a empresa for prejudicada, cabe a ela processar o teu colega de trabalho para receber eventuais prejuízos. Mas não pode, é um típico caso que pode ensejar dano moral, pode configurar uma rescisão indireta, etc, etc. Requer um aprofundamento, mas basicamente esses são os direitos aí violados. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui, o telespectador pede para não se identificar, né? Então eu acredito que a gente pode sintetizar aqui, mas a dúvida é com relação ao cálculo dos honorários advocatícios. Via de regra, como é que é feito isso? Se existe uma negociação, ela nos manda uma mensagem muito bem explicadinha aqui, né, mas de forma que ela não tem certeza se está correta ou não. Depende. Tem contrato que você pode combinar um valor fixo e um percentual da ação do que receber no final, é a contratação mista. Tem a contratação que é só o fixo, que o advogado combina, e tem aquela contratação em que o advogado assume o risco junto com o cliente.
que é você receber um percentual caso você se sagre vencedor na demanda. Agora, os percentuais estabelecidos, o que não pode é o advogado ganhar mais do que o próprio cliente numa demanda. Isso não pode. Mas você celebrar um contrato de honorários em que o advogado possa usufruir de até 30% daquilo que você receber na demanda é totalmente lícito. Acima disso, como é uma cláusula contratual, não há na lei um percentual estabelecido, tem que ser no máximo tantos por cento. A lei não diz isso. Aí é uma questão de interpretação e de razoabilidade. O que tem se entendido nesse sentido é que o 30% seria o limite, mas isso não inclui os chamados honorários de sucumbência, que já é uma outra história, é o caso do perdedor pagar para o próprio advogado, mas entre advogado e cliente, o limite de 30%, mais fixo ou sem fixo, é perfeitamente válido. Doutor, a dúvida do Cleito é com relação ao intervalo na jornada de trabalho. Quando eu entro no serviço, eu já posso ser mandado para o intervalo num prazo em menos de 1 hora? Não, não pode. Senão não é intervalo, né? Não é intervalo. Intervalo, a própria natureza jurídica ela já coloca. Eu trabalho, eu tenho que ter um intervalo para recuperar a energia e depois voltar. Senão não é intervalo, é uma fraude. Então você já estaria trabalhando, se não está trabalhando, é tempo à disposição do empregador, o intervalo está sendo violado e ao final o empregador vai ter que pagar ali como intervalo não usufruído indenizado. Agradecer, doutor Leônidas Souza, pelos esclarecimentos. Toda terça-feira conosco aqui falando de seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Disponha. Até a próxima participação. Estamos à disposição. Obrigado, Elzo. Até terça-feira que vem. Olha só, pessoal, a construção civil é um dos setores da economia brasileira que mais cresce e junto com ela o setor de acabamentos segue acompanhando. A evolução dos materiais é visível e vai além da aparência e da durabilidade. Olha só, hein? A sustentabilidade também é uma preocupação com linha de pisos e revestimentos e a gente acompanha junto na reportagem. Escadas de madeira feitas de porcelanato, paredes de tijolinho à vista com revestimento idêntico à cerâmica, produtos de longa durabilidade, acabamento impecável e dentro de uma tendência mundial no conceito de sustentabilidade. E hoje as marcas, né, de porcelanato que eu trabalho focam muito, né, na questão da sustentabilidade, né? O reaproveitamento de matéria-prima, o reaproveitamento, né, de água, digamos assim, bastante coisa. Então eles são muito minuciosos, né, nesse ponto aí. Lincoln é gerente comercial nesta distribuidora de pisos e porcelanatos em Uberlândia. A empresa investe no que há de mais moderno e nas tendências deste segmento da construção. De pisos em dimensões e texturas para toda a aplicação, há metais com design minimalista, como cromado e preto foscos, em materiais duráveis. Há acabamentos que parecem obras de artes internacionais. Essa aqui é a Vila Arte, tá? A coleção de galeria da Vila Gresco Porcelanato, certo? E esculpiu, né, vários produtos, entendeu? Com temas mais neutros, né, com os toques mais suaves, produtos que lembram muito, né, o marmorizado, um produto que é muito bem desenvolvido para estar atendendo muito bem o cliente final, em áreas internas, externas, chão, paredes e por aí vai. Produtos que mostram a evolução da indústria, mas acima de tudo mostram a mudança de comportamento do consumidor, que sabe exatamente o que quer quando chega na loja. Julga muito qualidade, tá bom? O formato que ele quer, se ele quer um produto acetinado, um produto polido, né? Ou até mesmo com área externa, né? Que tem que ser indicado um produto rústico, né? Para não acontecer um acidente, né? Alguma coisa desse tipo, né? Necessita saber também, né? Sobre o produto, se vai precisar de ser um produto de alto tráfego para uma área externa ou de médio tráfego, entendeu? E essas indústrias hoje em dia focam bastante nessa coisa aí, tá? No termo de qualidade. E se o assunto é o ambiente de casa ou do local de trabalho, custo-benefício também são colocados no orçamento. E em muitos casos, a melhor alternativa vem de quem vende. Jaqueline é consultora de vendas e com frequência traduz o que o cliente queria e acaba levando algo a mais do que ele nem imaginava. O cliente chega aqui com a ideia e às vezes a ideia que ele quer não é o ambiente que ele vai ser colocado.
Então a gente está aqui para orientar e colocar o piso ideal no cada ambiente e sair satisfeito e duração muito tempo naquele material que ele vai estar colocando na sua casa. Tá aí então, vamos continuar falando de coisa boa? Quero falar para você da nova linha de limpadores perfumados Azulim, edição especial, viu gente? A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar sua casa muito mais cheirosa por muito mais tempo. Sabe aquele cheiro gostoso, agradável que só tem em shopping, loja chique, hotel 5 estrelas? Você também pode ter aí na sua casa, sabe com o quê? Com a edição especial Azulim. Chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia e ameixa negra, que é esse que tá aqui comigo, ó. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Ó, pode experimentar esse ameixa negra aqui, porque é muito bom, viu? Bom demais. Esse ainda não tinha experimentado, não. Novos limpadores. Põe junto na reportagem. Na rua, o cuidado já virou rotina e muitas pessoas já sabem que não deve deixar pertences visíveis no carro para evitar que o veículo seja violado. A gente vê, né, muito vandalismo. Eles são muito rápidos, né? Eles quebram o vidro, já não pode deixar nada dentro do carro que eles possam ter a curiosidade de saber o que é. E sempre procuro parar onde tem mais movimento. Entendeu? Uma base militar, onde tem movimento, onde é lugar mais abandonado, eu não paro. O furto interior de veículos não é uma situação incomum em Uberlândia. E os dados revelam que tem aumentado esse tipo de crime nos últimos anos. Com a proximidade do fim do ano, as regiões centrais ficam mais movimentadas e é por isso que precisa ainda mais da atenção dos motoristas. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, de janeiro a agosto, esse tipo de crime vem crescendo desde 2022. Em 2022, foram registrados 448 casos de furtos no interior do veículo, um aumento de 5,66% em relação ao ano anterior. Em 2023, foram 610 casos, um aumento de 36,16%. Já em 2024, foram 682 registros, um aumento de 11,80%. Em 2025, a Polícia Militar fez 80 registros desse tipo de crime, um aumento de 17,30%. O total anual também é crescente. Em 2022, foram registrados 731 ocorrências, um aumento de 10,76%. Em 2023, foram 940 registros, um aumento de 28,59%. Em 2024, foram 1.109 registros, um aumento de 17,98%. Quando a pessoa ela deixa um objeto à vista dentro do carro, seja uma mochila, mesmo que vazia, o infrator não sabe. Então ele pode arrombar o carro, quebrar o vidro, para levar aquela mochila, que às vezes está vazia, e o prejuízo da pessoa vai ser muito maior com os reparos ao veículo do que ao bem furtado em si. Hoje a gente tem uma capilaridade dessa modalidade criminosa em toda a Uberlândia. Todos os bairros hoje estão sofrendo esse tipo de furto. Por quê? Porque é uma presa fácil. O 32º Batalhão da Polícia Militar lançou uma operação para conscientizar motoristas sobre os cuidados necessários com a distribuição de panfletos nas ruas. A corporação reforça que a prevenção é essencial, especialmente em períodos de grande movimentação. Basicamente, a gente não deve deixar o objeto no interior do veículo visível. Se possível, retire e leve consigo, mas se puder deixar no porta-mala, já é melhor, porque o criminoso ele vai ver 5 carros estacionados ali. Se um desses 5 tiver algo à mostra, ele vai nesse, porque é algo que é perceptível que ele vai auferir alguma coisa. É bom não dar chance pro azar, não é verdade? Olha só esse flagrante que nós recebemos aqui pelo nosso Band Zap. Um grupo de pessoas é visto jogando entulho na MGC 455, próxima à saída de Uberlândia para Campo Florido.
Então estavam vindo de Campo Florido sentido Uberlândia. As imagens mostram o momento que um caminhão e outros 2 veículos estacionados no acostamento próximo a uma caçamba de lixo. Mas a gente vê aí, ó, na imagem que do lado, né, na lateral da pista, tem um amontoado de resíduos espalhado pelo chão. Nossa equipe entrou em contato com o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, o DR, para solicitar mais informações e um posicionamento sobre o caso, mas até o momento não recebemos nenhum retorno. Está um flagrante nítido aí da falta de educação das pessoas. O que essas caçambas estão fazendo na beira da pista ninguém sabe, só que se tinha alguma finalidade, elas estão lotadas e o povo aí, ó, descartando lixo descaradamente. Coisa horrorosa. Falamos agora há pouco de reciclagem aqui em Uberlândia e o povo fazendo justamente o contrário. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho e volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Outubro é o mês delas. Elas se apoiam, elas se cuidam, elas inspiram coragem, amor e cuidado. E a Rede Mater Dei se une a elas na prevenção. É a junção de serviços especializados e humanizados de oncologia, mastologia e ginecologia. Tudo para você ficar bem. Prepare-se, porque a Operação Fecha Mês já começou. E é também o Esquenta Black November. Porcelanato Extra acetinado de R$ 59,90. Porcelanato Extra acetinado, R$ 75,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Minas de volta para agradecer sempre a sua companhia. Passou rápido demais o nosso programa, mas não fica triste não. O nosso encontro está remarcado amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. E quarta-feira, você sabe, é dia de médico do povo, para a gente falar da sua saúde. Tá chegando ela, Vanessa Pires e o Band Mulher. Claro que você não vai perder. A todos uma ótima tarde, forte abraço. Tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte